Bom, a nossa prova de 2013, primeira fase, o nível júnior, começa aqui com o saldo do vovô, que é a primeira questão da prova, uma questão bem tranquila. Então, para a gente entender o que a gente tem que fazer, vamos ler o iniciado aqui. Então, a gente tem o vovô João aqui, e todo dia ele vai ao banco realizar um depósito ou uma retirada de dinheiro. Então, ele faz uma certa movimentação lá no banco. Ou ele deposita, ou ele retira dinheiro. Em alguns dias, o saldo de sua conta no banco fica negativo, mas o vovô João tem um acordo com o banco que garante que ele somente é cobrado se o saldo for menor do que o valor pré-estabelecido. Tudo bem, então, para a gente, o que vai ser importante é essa questão do menor valor aqui. Por quê? Dada a movimentação diária da conta do banco do vovô João, você deve escrever um programa que calcule o menor saldo da conta no período dado. Então, é bem claro que fica aqui que a gente está procurando o menor saldo da conta, e não o saldo da conta como um todo. Por qual motivo? Ó? Vamos ler como é que está a entrada. Lembrando que a entrada são os exemplos do que ele vai ser passado para o seu código e o que o seu código tem que retribuir, tem que dar como resultado. Então, a entrada vai ser padronizada, ó, como todas as outras. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros, então a primeira linha sempre vai conter dois números inteiros, N e S, que indicam respectivamente o número de dias do período de interesse e o saldo da conta no início do período. Então, ó, são 3 dias que vão ser realizadas as movimentações e o saldo que começa na conta. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, o vovô João vai realizar 6 depósitos em dias diferentes, então são 6 dias realizando movimentações e começa com saldo negativo, basicamente isso. Cada uma das N linhas seguintes contém um número inteiro indicando a movimentação de um dia, beleza? Cada linha, então, é a movimentação que ocorreu no banco em um dia. A movimentação é dada para um período de N dias consecutivos. Enfim, a gente já entendeu aqui. Então, a primeira linha sempre contém o número de dias e o saldo que está na conta. Nesse caso, são 3 dias e R$ 1.000 no banco. Aqui são 6 dias e menos R$ 200, ou seja, está negativo. O que a gente quer saber? O saldo final. Vamos lá para a gente fazer essa continha aqui, ó, pegar a calculadora. Então ele começou com R$ 1.000. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi lá e retirou R$ 800. Sobrou então R$ 200 para o vovô João. Mentira. De novo, R$ 1.000. A primeira coisa que ele faz é, na verdade, colocar R$ 100. Fiz conta errada. Ele coloca R$ 100. Então o saldo do vovô João vai para 1.100 no primeiro dia. Presta atenção aqui, ó. Aí depois, menos R$ 800. Ele tira dinheiro no segundo dia. Ele tira quanto? 800. Quanto que fica? 300. Então no segundo dia ele tem 300 no banco. E depois ele vai lá e coloca mais 50. Então ele ficou no fim com 350 no banco depois dos 3 dias. Mas o menor saldo que foi 300. Por quê? Porque no segundo dia ele obteve seu menor saldo. Foi quando ele tinha a menor quantidade de dinheiro dentro da conta dele. Por isso que a saída é 300. Porque no segundo dia era o dia que teve a menor quantidade de dinheiro na conta, que era R$ 300. Beleza? Se você fizer aqui também essa continha, você vai perceber que o menor deu 1.300. Tá? Dá pra gente fazer aqui rápido, vai. Então ele começa negativo, menos 200. Aí ele tira mais 100, então ele ficou com no negativo de 300. Aí ele deposita R$ 1.000, 700. Aí ele tira 2.000. Aí depois ele adiciona 100. Aí depois ele tira 50. Aí depois ele adiciona 2.000. Então se você for verificar aqui o resultado da calculadora, ó, teve uma hora que ele tinha menos 1.300 no banco. Então esse é o resultado, porque é quando ele tem o menor saldo negativo, o menor saldo possível, que é um saldo negativo nesse caso. Tá, eu acho que deu para entender. Então vamos escrever o código aqui. Eu estou usando um aplicativo diferente com o que vocês estão acostumados. Esse aqui chama VS Code. Eu vou apresentar para vocês na aula que a gente tem presencialmente. Mas por enquanto eu estou fazendo isso para facilitar a visualização. Tá vendo que dá para a gente verificar aqui a entrada enquanto eu escrevo o código? Para ficar mais fácil. Então, ó, vou criar aqui a gavetinha dias, a mesma coisa, igual a outra ferramenta lá. Esse é o Python do mesmo jeito. E eu vou ler a linha primeiro, na verdade. Então, linha, input. Então, eu li a linha e faço um split, certo? Porque essa linha aqui, ó, tem dois números. Eu quero pegar o dias e o saldo. Então, eu tenho que fazer um split. E agora, eu coloco dentro da gavetinha dias o valor que está na posição 0 da minha linha quebrada.
e transformo para inteiro. Então eu peguei os dias, beleza? Depois eu venho e coloco aqui saldo na conta, que está na posição linha índice 1. Então ele está na posição 1 da minha linha, beleza? Então agora eu tenho o meu dias e o meu saldo da conta. Agora perceba que a quantidade de linhas que eu vou ler muda conforme o exemplo, porque ela depende da quantidade de dias. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que usar o while, lembra? Então a gente vai criar aqui um contador que começa com 0, e enquanto o contador for menor que dias, eu vou executar aqui um código dentro do while. Então percebe que tem aqui um espaço, porque tudo que vier com esse espaço são códigos que estão dentro do while. Por que contador? O contador é o que conta quantos dias eu já li. Então eu vou ler o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Então ele está contando. Enquanto ele for menor que a quantidade total de dias, ele vai executando esse comando de ficar lendo. Eu acho que vocês estão acostumados com isso, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o dia, a gente tem que ler a movimentação que aconteceu naquele dia. Então, movimentação. Como só tem um único valor, eu posso usar somente um input e transformar o que eu li para o inteiro. Depois eu vou ter que fazer contador igual a contador mais 1. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? Ó, o contador começa com 0, que é o que conta os dias, porque para a gente é dia 0, dia 1 e dia 2, é uma forma de contar. Você pode contar também dia 1, dia 2 e dia 3. Mas se você quiser contar dessa forma, você tem que vir aqui, botar esse para 1 e falar que é menor ou igual. Beleza? Vocês vão entender por quê. Ó. Se começar com 0, o contador começa com 0. 0 é menor que 3? É. Então ele vai executar o que está dentro do while. Tá vendo que ele está com espaço? Ó. Se ele está com espaço é porque esse código está dentro do while. Beleza? Então ele vai ler o input. O input vai ler esse valor aqui, ó, 100. E vai transformar para inteiro. E vai guardar dentro de movimentação. E vai fazer contador igual a contador mais 1. Então contador é 0 mais 1 é 1. E vai guardar dentro de contador, que agora o contador é 1. Ele volta, na hora que ele termina a linha 10 aqui, ó, ele percebe que acabou o while. Então antes dele sair do while, ele tem que verificar de novo essa condição. 1 é menor que 3? 1 é menor que 3, então de novo ele vai ler a próxima linha, ó. Ele vai ler essa linha aqui, menos 800. Fechou? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que ir alterando, mudando esse valor 1000 aqui, igual a gente fez na calculadora, ó. A gente começa com o valor 1000 e soma 100, depois tira 800. A gente está mudando o valor, então o saldo da conta vai mudar. Vai mudar para qual valor? O que tinha antes, mais a movimentação. Então, o que tinha antes não era 1000? Quando eu ligo 100 aqui, em movimentação, eu somo com 1000 que está aqui, ó, 100 mais 1000. E ele guarda dentro do saldo da conta de novo. Beleza? Então, eu mudo o saldo da conta dessa forma. E, no final, a gente teria aqui o saldo da conta final, ó. Lembra que aqui é 350? Vamos rodar aqui. Então, vamos lá. 3 e 1000. Então, o primeiro foi 100, depois foi menos 800 e depois foi 50. Aí, ó, deu 350. Mas a gente não quer o valor final. A gente quer o menor valor. Então, para isso, eu vou criar uma outra gavetinha chamada menor saldo. E vou falar que o menor saldo, por enquanto, é o saldo da conta. Então, eu guardo dentro da gavetinha menor saldo o que tem lá dentro do saldo da conta. É a primeira coisa que eu faço. E aqui dentro do while, eu vou ficar verificando se esse novo saldo que eu estou calculando, ele é menor que o menor saldo. Então pensa que eu começo aqui sem saber quanto que vai ser as movimentações. Eu começo com 1000. Aí eu falo, poxa, por enquanto, R$1000 é o menor saldo, porque eu não conheço mais o restante. Por enquanto eu não conheço. Então ele começa sendo R$1000 o menor saldo. Mas enquanto eu vou calculando o valor do saldo da conta dentro do while, eu vou verificando se esse novo valor que eu estou calculando, ele é menor que o meu menor saldo. Eu faço isso usando um if. Se o saldo da conta que eu acabei de verificar, assim que eu saio da linha 11, o saldo da conta agora é um novo saldo. É menor que o menor saldo que existe? Se for, o menor saldo é igual ao saldo da conta. Com esse if, eu já consigo pegar o menor saldo. Ó, menor saldo.
Aí eu imprimo o menor saldo e eu tenho o valor 300 aqui nesse caso. Vou fazer junto com vocês, ó, rapidinho. Contador 0, menor saldo é o saldo da conta. Qual que é o saldo da conta? R$1.000. Contador, que é 0, é menor que dias, que é 3? 0 é menor que 3. Então eu entro aqui e leio 100. Saldo da conta é igual a saldo da conta mais movimentação. Qual que é a movimentação? 100. Qual que é o saldo da conta? 1.000. 1.000 mais 100, 1.100. Então ele guardou aqui dentro do saldo da conta. Perceba que aqui o saldo da conta mudou. Agora ele é 1.100, não é mais 1.000. Só que o 1.000, ele está guardado dentro de menor saldo. Então eu não perdi ele. Eu verifico, 1.100 é menor que 1.000? Não. Então ele não vai fazer nada. Então ele contador mais 1. Vou para o próximo. Leio movimentação de novo. Menos 800. 1.100 menos 800 dá 300. Agora saldo da conta é 300. Saldo da conta 300 é menor que 1.000? É. Então ele vai guardar dentro de menor saldo o 300. Tá bom? Então a ideia para pegar esse exercício é isso. A gente ir fazendo passo a passo. Aí só vamos verificar se deu certo. 3 em 1.000. 100. 850. 300. Vamos ver esse aqui. 6 menos 200. Lembra que tem que dar 1.300. Menos 2.000. 100. Menos 50. E 2.000. Menos 1.300. Beleza, gente? Então é assim que resolve essa questão.